Muricy volta a aparecer, faz elogios, ponderações, tem retorno aí de jogadores emprestados e contratações. Reunião definiu para substituir dois jogadores que se machucam nesses últimos dois jogos, que se machucaram nesses dois últimos jogos. Tudo isso e muito mais eu vou falar para você nesse vídeo de hoje. Primeiro vou pedir para você dar aquela moral para o nosso canal. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho das notificações, senão você não vai receber os nossos conteúdos, tá? Você tem que ativar o sininho das notificações. E, é claro, por último, deixar aquele like. Depois da vinheta, eu conto tudo isso para você. Ainda de fora, Lucas Mouras e o Wellington Rato devem seguir de fora dos próximos jogos do São Paulo. Há uma grande previsão que os dois possam estar disponível no jogo contra o Fluminense. A dupla não deve estar disponível para os próximos 3 jogos, só devem ter chance de retorno contra o time das Laranjeiras. A informação trazida pelo nosso grande companheiro, o jornalista Eduardo Afonso, da ESPN. Então, Rato e Lucas devem, tem probabilidade de chance de retornar diante do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Bom, em conversa que saiu as informações transmitidas aí pela Rádio Transamérica, doutor Fernando Leopoldino, especialista em medicina esportiva, disse que a lesão do Pablo Maia se dá por excesso de esforço. Basicamente, um pedacinho do músculo, da escola do osso próximo ao joelho. Daí, a contusão do Pablo Maia se deu, portanto, por esforço, se esforçar demais. Aí comprometeu, claro, compromete a movimentação do atleta na perna toda, no joelho, inclusive no quadril também. Lesão que pode afastar o atleta por até 3 meses, ainda mais pela intervenção cirúrgica que será feita no jogador. Então, gente, lembrando que o Pablo Maia vai mesmo passar por cirurgia, tá? E aí, segundo o doutor, até 3 meses com a questão cirúrgica. Gente, o São Paulo está fazendo enorme esforço pelo lateral esquerdo Alexandre, que fica livre no mercado a partir do dia 1º de julho. Muricy, Lucas e Rames Rodrigues já entraram em contato com o jogador na tentativa de convencê-lo a vir para o Morumbi. A informação está no blog do jornalista Jorge Nicola, tá? Lembrando que ele foi atleta do Muricy Ramalho, na época que o Muricy esteve dirigindo o Santos Futebol Clube. Só para lembrar para a galera, que o Alexandre foi atleta do Muricy Ramalho na época que o Muricy foi treinador do Santos, O lateral esquerdo, Wellington, tem mais uma proposta. Segundo o Muricy, em entrevista aos canais da TNT Esportes, ele tem uma proposta lá, está analisando essa proposta. São Paulo, mais uma vez, tentando manter esse jogador no elenco e deve ficar livre para assinar um pré-contrato no meio do ano. Mas o São Paulo tem bastante otimismo em ficar com o jogador, tá certo? O Muricy voltou à tona, O Muricy Ramalho esteve na TNT Esportes e falou sobre o Rames. Ele é um craque, não há dúvida. No treino você vê ele fazer coisas que quase ninguém faz hoje, Toca para o lado, olhando para o outro, encontra espaço. É assim, um tipo ganso. Aí tem uma questão, Acontece que o futebol está muito intenso. Os jogos estão trucados, táticos, de muita intensidade. No vestiário, os jogadores ficam arrebentados. O jogo é muito físico e isso não favorece ele.
Ele sente muito isso e todos os técnicos exigem isso. Então, o futebol é físico e sabemos disso. Tá? O Muricy voltou a aparecer e falando aí em relação sobre o Rames Rodrigues. E o Zubeldia, obviamente, né, sabe da situação, né? E aí, para jogar no time do Zubeldia, vai ter que seguir a cartilha do Zubeldia, né? Vai ter que seguir a cartilha do Zubeldia. Então, se não seguir a cartilha do Zubeldia, o amigo não vai jogar com ele. Deixa aí nos comentários o que você acha aí do Muricy, a colocação do Muricy, sobre o Rames Rodrigues, sobre o São Paulo procurar aí, ou seja, está bastante otimista para a contratação, para a renovação de Wellington e ainda conta com o apoio de Rames e Lucas para que o Muricy Ramalho, para que ele possa tentar fechar com o Alexandre no meio do ano. Falar do Alisson, que é o salvador do gol, que garantiu o empate 0-0 no estádio do Burubis na última segunda-feira, abre aspas. Todo mundo vai se ajudando para que a gente possa conseguir as vitórias. Foram essas as palavras de Alisson. O Alisson foi um dos grandes responsáveis pelo empate 0-0 entre São Paulo e Palmeiras na noite desta segunda-feira no estádio do Burubis para um público de 55 mil pessoas que estiveram lá para ver São Paulo 0, Palmeiras também 0. E aí, gente, o Alisson, vocês gostaram de mais uma participação do Alisson? Até alguns jogadores que estão conseguindo jogar aí com o Zubeldia, estão chegando mais do que o que a gente pode esperar deles, né? E o Alisson é um desses jogadores que vem crescendo muito, né, com a chegada aí do Zubeldia. Que pena que ele perdeu o seu parceiraço, né, de meio campo, que é o Pablo Maia, né? Segundo o jornalista Éder Traschini, o Palmeiras não utilizou a name rights do estádio do Burubis em suas artes para o Choque Rei e incomodou o tricolor. O clube alviverde postou as artes do jogo e a escalação escrevendo apenas Murubi, omitindo assim o name rights, né? Pessoas de dentro do tricolor afirmam que existe um acordo de cavalheirismo entre cavalheiros entre os clubes para o uso dos name rights em postagem. O São Paulo, por sua vez, no Allianz, utiliza o Allianz Parque em todos os materiais de impressa ou postagem. E, segundo o jornalista, o Palmeiras não utilizou aí o Emirates do estádio do Murubis, escrevendo só Murubi, tá? Olha aí, olha aí. O Zubeldia falou sobre o Galopo. O Zubeldia entende que o Galopo é um 8, ou seja, um segundo volante do meio campo, podendo fazer um terceiro, mas sem ser um 10. O Zubeldia acha que ele não é 10. O argentino deve começar jogando contra o Águia de Marabá, justamente nessa função, independente do esquema. A tendência é de que uma dupla com Bobadilha, o Zubeldia ainda está avaliando o uso de 3 zagueiros ou de uma linha com 4 defensores para o confronto de quinta-feira, desta quinta-feira, portanto, amanhã o vídeo está sendo gravado hoje, quarta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalho, né? E aí o Galopo, para o Zubeldia, ele é 8, né? Mas se aproximando um pouquinho de 10, mas não é 10. Para ele, ele é 8. Ele é 8, não 10, tá? Vamos falar de gente que pode voltar? Pode voltar, pode ser avaliado e ficar disponível. Pois é, eu falo para você dele. Yaxson Mendes, está no Elche, da Espanha, time da segunda divisão do futebol espanhol. Deve estar retornando no meio do ano e ficar livre. Com a perda do Pablo Maia, né, por cirurgia, deve ficar afastado dos gramados por 3, 4 meses. O Yaxson Mendes vai ser avaliado pelo técnico Luiz Zubeldia, que inclusive já deu adentro, né? Se interessou-se. Outro jogador também que deve ser avaliado é o lateral, barra, volante, né? Lisieiro, Igor Lisieiro, oriundo das categorias de base do São Paulo, pode também ser avaliado, volta agora também no meio do ano. O time lá da Suíça, acho que ele está na Suíça, né? Não vai também exercer os direitos de compra, né? Nem o do Yaxson Mendes, que é o Elche,
inclusive o Jackson Mendes não jogou, né? Não jogou nem um minuto sequer. O Lisieiro não, o Lisieiro participou e fez até um golaço aí, olímpico, né? Também fez até um golaço olímpico, mas o Jackson Mendes não. Além deles dois, também tem o lateral direito Orejuela, que são todos ativos do clube, né? Então deve retornar e devem ser avaliados aí pelo técnico Luiz Beldia, tá? Então o Lisieiro, que na base jogou como lateral esquerdo, foi lateral esquerdo, certo? Na base, quando subiu o profissional, jogou de primeiro e segundo volante. Lisieiro que fez dupla de volante com o Luan, foi campeão paulista com Hernan Crespo. Lembram disso? Pois é. Então, só mais ou menos isso, tá? Para vocês. Para fechar aqui, o São Paulo tá jogando sub-20, né? Perdeu? Como é que é aí? Tá vencendo por 1-0? Como é que foi? Perdeu por 2-1, se eu não estiver enganado, né? A informação que chega aqui para a gente, pelo Sub-20, Fluminense, né? Pois é. Muito bem, gente, ó. Peço para vocês aí não se esquecer de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? E esquecendo, São Paulo busca aí reforços, sim. São Paulo busca aí 3 ou 4 reforços para fechar o elenco de 2024, a pedido aí do técnico Luiz Beldia. E o alvo principal, dessa vez, é o lateral esquerdo e um médio volante, ou seja, o primeiro volante, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários o que você achou e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Juntos pelo São Paulo, nós somos mais fortes.